que hoje, aleluia, eles estão gemendo porque estão à espera do seu sonho se realizar. Mas nesta noite eu quero te dizer uma coisa, querido. Deus ainda não se esqueceu de você. E se Ele te lançou um sono, uma palavra, uma promessa, no tempo certo vai se cumprir. Talvez se você cumprir, é porque Deus sabe que no momento certo você não vai saber lidar com o seu sonho realizado. Quantos têm o sonho de uma casa, Deus abençoa, ele para de vir para a igreja. Sabe por quê? Não estava no tempo de receber o sonho, não estava experiente, era necessário buscar experiência. Quantos dizem, Senhor, eu quero um carro para fazer a tua obra? Deus vai lá dar o carro, ele não faz a obra, sabe por quê, irmão? Porque ainda estava fora do tempo se cumprir. Deus até dá, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que pede, ele recebe, o que busca, que o encontra, o que bate, a porta se abre, e a palavra de Deus não volta atrás. Aleluia. Pois bem, querido, José, ele sonhou, tentaram matar os sonhos de José. A Bíblia então nos revela que os seus irmãos foram apacentar as ovelhas para o seu pai. De modo que Israel, ele fala, José, vai ter com seus irmãos, vê se eles estão indo apacentar as ovelhas, aleluia, lá em Siquém. De modo que José, ele foi. A Bíblia nos revela que havia um homem que ele andava errante pelo caminho. Quando ele viu José passando, ele disse assim, olha José, o que procuras? E José disse assim, eu procuro os meus irmãos que estão apacentando as ovelhas do meu pai. E eu fiquei sabendo que eles estavam indo para Siquém. E aquele homem disse, não, eles foram para Dotã, porque eu ouvi eles falarem que iria para Dotã. Pois bem, querido, a Bíblia nos revela que José, ele foi atrás dos seus irmãos. Logo de longe, quando avistaram a José, conspiraram contra ele. E quantas das vezes, irmão, nós chegamos num lugar injustamente. Talvez as pessoas estão rindo, a gente entra no meio, sorri, achando, né, que é o momento, e não, eles estão rindo da gente. Talvez a gente chega no momento, eles estão falando algo, e nós começamos até a falar, sabe por quê, irmão? Porque nós estamos com sinceridade, assim era José. Aleluia, José lidava com os seus irmãos com sinceridade, mas os seus irmãos não, irmão. Seus irmãos queriam ver o seu mal. Eu quero te dizer uma coisa, podem até, aleluia, se esconder de você quem é de verdade, mas de Deus nunca poderá se esconder. Podem até tentar chegar diante de você e mostrar uma coisa que não é. Pode até nos enganar, mas de Deus, querido, nunca vão poder enganar, porque o Senhor tem olhos como chama de fogo. Tudo contempla, tudo vê. Aleluia, louvado seja Deus. Porque eu disse que Ana, irmão, teve um sonho consciente. Porque a Bíblia nos revela que Ana, ela morava debaixo do mesmo teto que Penina, sua rival. A Bíblia nos revela que Eucana, por sua vez, sendo esposo de Ana e Penina, aleluia, ele sempre levava de ano em ano sacrifício ao Senhor em suor acerca da sua família. A Bíblia nos revela que a Ana, ele dava uma porção duplicada, ou até mesmo uma porção dobrada, porque ele amava mais a Ana. De modo, querido, que Penina, ela totalmente irritava a Ana o tempo inteiro. A Bíblia nos revela, querido, que Eucana, ele teve que entrar numa lei chamada Código Hammurabi. Essa lei, querido, do Código Hammurabi é quando um homem naquela época casasse com uma mulher e ela fosse estéril, não pudesse lhe gerar filhos, ele tinha direito de casar-se com outra mulher para ter filhos, ou até mesmo se separar, aleluia, de Ana, louvado seja Deus, e ficar com outra mulher. Mas Eucana, ele preferiu ficar com as duas. Só que Ana, querida, ela poderia até ter parado no meio do caminho. Eu quero te dizer uma coisa, os sonhos de Deus, eles só se realizam na sua vida quando você não para no meio do caminho. José, aleluia, entendeu que ele não poderia parar no meio do caminho. E Ana, por sua vez, ela viu que era estéril, mas não porque ela nasceu estéril, mas o próprio Deus tinha cerrado a sua madre. Talvez quando as portas de Deus, aleluia, se fecha, não a de Deus, mas a do homem se fecha
Deus tem coisa grande a fazer na tua vida, querido. E coisa grande para acontecer na minha e na tua vida só acontece debaixo de luta e de oração. Talvez se você estivesse cantando, pregando, você não está orando. Se Deus te parou, Ele sabe o que está fazendo. Aleluia, meu Deus! Glória a Jesus! A Bíblia fala que Ana, ela começou a sonhar. Aleluia, um sonho consciente dizendo: Senhor, eu quero ter um filho homem, um filho varão. E se o Senhor me der, sobre a sua cabeça eu não passarei na vaga. Ana fez um voto com Deus, mas Deus deu não foi pelo voto, foi pela sua determinação. Jó 22, 28 diz assim: determinando do alvo, fique firme, e a luz de Deus, ela vai brilhar sobre os seus caminhos. Seu sonho só pode se realizar se depender somente de você. Para o seu sonho se realizar, querido, não depende do missionário, da missionária, do pastor, do presbítero, não. Só depende de você. Aleluia, o milagre aconteceu sobre Ana assim, querido, como eu creio que vai acontecer sobre a sua vida. Pois bem, querido, a Bíblia nos revela que quando José chega, aleluia, juntamente com seus irmãos conspiraram contra ele, de modo que assim que ele chegou, seus irmãos jogaram ele numa cova. Talvez José pode ter achado que eles estavam brincando. Talvez José deve ter falado: olha, gente, acabou a brincadeira, o negócio está ficando sério. A cova aqui está escura, a cova não tem água, está anoitecendo. O meu pai pediu para que eu viesse buscar vocês. Meu pai quer ter notícia de vocês. Me tirem daqui. Talvez José deve ter gritado: ó, Rubem, cadê você? Ô Judá, me tire daqui. E ali os seus irmãos conspirando contra a sua vida. Quando um dos seus irmãos diz: vamos matar ele, outro disse assim: não vamos matar ele para que o seu sangue não caia sobre as nossas mãos. Mas sabe o que é isso, querido? Eles não tiraram a vida dele porque eles não quiseram, foi porque Deus não permitiu. Da mesma forma será aqui na sua vida. Não tiraram a sua vida não foi porque eles não quiseram, é porque Deus não permitiu. Ainda tem coisas de Deus a se cumprir sobre a sua vida. Ainda tem sonhos de Deus, querido, sobre a sua vida. Os sonhos estão na mão de Deus. Querendo Satanás ou não, ele vai ter que ver as promessas de Deus se cumprir sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando José ele viu que o negócio era sério, creio eu que José começou a ter uma ligação direta com Deus. Aleluia. Quando você vê, irmão, que os seus sonhos, aleluia, está tentando embargar, quando você vê que palavra de maldição, aleluia, de impedimento estão tentando te parar, querido, ei, tenha ligação direta com Deus, entrega nas mãos do Senhor, porque sonho nas mãos de Deus são sonhos realizados. Glória a Jesus. A Bíblia nos revela que os seus irmãos, eles avistam de longe uma companhia, irmãos, aleluia, uma companhia, aleluia, de ismaelitas. E eles falaram: vamos vender José como escravo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando seus irmãos chegaram diante dos ismaelitas, eles venderam a seu irmão, de modo que seu irmão passou a ser escravo. E ali começou, querido, a trajetória de José. Gostoso é, irmão, sabe o que? Quando você recebe a vitória, mas você é digno de receber a sua vitória. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoa que quer receber vitória passando em cima dos outros. Tem pessoa que quer, aleluia, receber vitória só ganhando vantagem, pastor. Meu Deus! No final da vida não chegou agora e quer ser o primeiro. Enxergue como nasce. Tem pessoa, querido, que quer receber vitória, mas não quer nem orar. Tem pessoa que quer receber vitória, querido, mas não quer buscar. A vitória
noite eu e você possamos, querido, estar olhando a nossa prosperidade que vem do alto. Sabe por quê? Porque essa não é terrestre, mas é celeste. A nova cheia que nasce, que nesta noite, querido, nós vamos entender que os sonhos da mão de Deus não é algo passageiro, mas é algo eterno. Meu Deus! Aleluia, Jesus! Diz, pois, a Bíblia que José foi vendido. Mas sabe o que acontece? Deus já estava com José antes de ele cair naquela cisterna. Sabe o que é isso, querido? Está passando dificuldade, mas Deus já está contigo. Antes de você chorar, Deus já sabe por que você está chorando. Antes de você falar, Senhor, alguém se levantou contra mim, Deus já sabe quem é. Antes de você, aleluia, colocar seu joelho no chão e dizer, Senhor, estão querendo fechar minha igreja, estão caluniando meu ministério, Deus já sabe quem é que está se levantando contra ti, pastor. E de uma coisa eu sei, a porta do inferno, ela não prevalece contra o povo. Aleluia! Glória a Deus! Pode até gemer, querido. Por um momento você vai ser até humilhado. Anabaxere como nasce. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Só é exaltado quem já foi humilhado. Só fica de pé quem um dia já caiu. Anabaxere como nasce. Seu vaso só é cheio se um dia ele foi vazio. Glória a Jesus. A Bíblia então nos revela que José ele foi vendido, de modo que Deus ele já estava com José. Pois bem, Potifar olhou para José e se agradou, porque Deus era na vida de José. E a Bíblia nos revela que tudo quanto José colocava a mão, prosperava. Sabe o que é isso, querido? Tua mão tem unção de serva de Deus. As tuas mãos têm unção de homem de Deus. Aonde é, querido, que você tem colocado as suas mãos? Ele use as suas mãos para abençoar e não para amaldiçoar. Deus nos colocou na terra não para ser advogado nem juiz. Deus nos colocou na terra para ser servo. Aleluia, para fazer a sua vontade. Use as suas mãos, querido. Aleluia, para colocar sobre os seus enfermos. Talvez o seu esposo dá uma prova. Ei, põe as suas mãos sobre ele. Talvez o seu filho está no mundo, não quer nada com Jesus, e põe as suas mãos sobre ele. Talvez você, Senhor, aleluia, meu ministério não está mais indo para frente. Levanta as suas mãos, querido, e entrega o seu ministério na mão do Senhor. O mesmo Deus que usa abundantemente, querido, a José é o mesmo hoje que está aqui presente no nosso meio. Você crê, igreja? Amém. Você crê, igreja? Louvado seja Deus. Pois bem, querido, Potifar pegou a José. A Bíblia nos revela que quando José ele foi para a mão de Potifar, ele foi como escravo. Mas Deus mudou o quadro, irmão. Aleluia. Deus levantou a José na casa de Potifar. Sabe o que é isso? Você pode estar até sendo humilhado pelo homem no seu emprego, no seu curso, na sua escola. Mas uma coisa eu sei, querido, o quadro vai mudar. Aleluia. A porta que estava fechada, ela vai ter que se abrir, irmão. Aleluia. A boca que foi usada para te amaldiçoar será a mesma que será usada para te abençoar. Porque Deus, ele é contigo. E os seus sonhos estão nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela que tudo quanto José fazia para o seu, aleluia, servo, louvado seja o nome do Senhor, prosperava. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, aleluia, para Potifar prosperava, de modo que um dia, irmão, a esposa de Potifar ela colocou um olho em José. Não é diferente isso na igreja, né, irmão? Às vezes nós temos, aleluia, algo de valor e alguém sempre coloca o olho naquilo que não é dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher ela bateu o olho em José, aleluia, ela já estava tentando pegar aquilo que não era dela e não era para ela. Mas José, ele foi fiel, irmão. José, ele foi caluniado. Mas sabe o que acontece, irmão? Ele não tentou ir lá e dizer, não fui eu. Sabe por quê, irmão? Há momento que não dá para a gente enfrentar. Há momento que não tem como a gente bater de frente, irmão. Há momento que não tem nem como a gente se justificar. José sabia que se ele fosse tentar se justificar, ele saía fora do querer de Deus, irmão.
Talvez você está passando por uma sociedade, né, irmão, até cabisbaixo, de cabeça baixa. Talvez você está pagando um preço aí no banco por uma coisa que você não fez, irmão. Aleluia, mas se Deus é contigo, quem te justifica é o Senhor. Louvado seja Deus. José estava ali, ele sabia que ele não nem cobiçou a mulher de Potifar. Ela agarrou as suas vestes, José fugiu. Sabe por quê, irmão? Temos que fugir da aparência do mal. Aquilo que é de Deus, o que não é de Deus é de Baal, irmão. Aleluia, o que é de Baal não pertence a nós. Sabe por quê? A luz não se une às trevas. O que é treva é treva. Aleluia, meu Deus. Diz então a Bíblia que José, ele fugiu porque não era momento de ele enfrentar. Era momento de ele recuar, mas com tudo isso, Deus estava na vida de José. Não sei qual é a dificuldade que você está passando, o processo que você está passando, mas uma coisa eu sei. Deus é contigo. Os seus sonhos estão na mão de Deus. E sonhos que estão na mão de Deus jamais pode morrer. Talvez você está pensando, Senhor, mas está tão difícil. Mas creia que sonhos que estão na mão de Deus não pode morrer. Pois bem, querido. Aleluia. A Bíblia nos revela que José, aleluia, foi preso. E naquela época, irmão, aleluia, a prisão de José não era nem para ser prisão, era para ser a morte. Porque o homem que cobiçava a mulher, ainda mais, aleluia, do seu superior, irmão, aleluia, ele não era só preso, não, ele era morto, mas Deus estava com José. Sabe o que é isso, querido? Você está passando esse processo, mas você não vai morrer. Talvez você está nadando, achando que eu vou morrer na praia. Não, querido. O que Deus tem contigo é muito maior do que isso que você está passando. Acaba chegue como nasce. Talvez você, Senhor, eu não aguento mais a perseguição dos meus inimigos. Deus fala, aguenta porque eu sou contigo. E essa acaba chegue como nasce. Essa perseguição não é para a sua morte, mas é para a minha glória, se manifestação do céu. Glorifica o Senhor, igreja, glorifica. Deus está neste lugar. Meu Deus, aleluia. Pois bem, quando os irmãos de José, aleluia, conspiraram contra ele, quando viram ele vindo de longe, disseram assim, ali veio o sonhador mor. Sabe o que eles estavam querendo dizer com isso? Que José era o melhor sonhador. Porque quando nós analisamos a palavra amor, ela em hebraico significa melhor. É igual quando Davi fala, olha, os levitas mor, os cantores mor. Davi está querendo representar que eram os melhores levitas, os maiores cantores que tinham na casa do Senhor. A mesma boca que falou tentando achar, aleluia, que estava zombando de José, estava exaltando, porque reconheceram que ele era o melhor sonhador. Quando eles falam que ele é o melhor sonhador, sabe o que eles estão querendo dizer? Que os sonhos dele se cumprem. Sabe o que é isso, pastor? Seus sonhos vão se cumprir na terra dos viventes. Remanto e decanto, alabaço e nasce. Podem até estar achando que estão zombando de você, querido, mas Deus é com você. E os sonhos de Deus sobre a sua vida vão se realizar. Quantos que é assim, igreja? Nós conhecemos a história. José, ele foi preso. Chegando lá, teve o copeiro, teve o padeiro. Aleluia, eles tiveram um sono, amarguraram de espírito, de modo que eles não conseguiram dormir. Aleluia, quando José percebeu pela sua afeição que algo os atribulava, José perguntou, aleluia, o que houve? Eles falaram, olha, tivemos um sonho, ninguém podia interpretar. Sabe o que é isso, querido? Deus vai colocar coisa na sua mão que só você pode resolver. Deus vai te dar uma autoridade, querido, que vai ser somente com você. Sonhe e ouse sonhar, porque Deus vai te dar uma ousadia, querido. Aleluia! Podem até falar mal de você, mas o dia que pedir precisarem de orar, ele vai buscar com você. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar essa ousadia. Aleluia! Falaram mal de José. José foi preso, mas o que eles
precisavam só tinha com José. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que é isso, querido? O povo pode até se levantar contra você, mas quando ele precisar de você, que ele vai correr. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai honrar os seus sonhos. Deus, ele vai honrar o seu ministério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Simone vai correr um pouquinho, amém, igreja? Louvado seja Deus. A Bíblia nos revela que o copeiro, aleluia, Mó, que era o melhor copeiro da casa de Faraó, aleluia, o padeiro também, Mó, aleluia, tiveram um sonho. De modo que só José pôde interpretar o sonho. Interessante é, sabe, Júlio, que José fala assim, ó, quando vocês saírem, lembra de mim, tá? Aleluia, é tão fácil lembrar de você quando você está na mesma embarcação, né, no naufrágio, né? Mas quando sobe, esquece até que você existe. Isso é diferente de hoje, não. Lá atrás já era assim, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. José, ele foi usado por Deus e falou com grandemente aquela revelação e disse: lembra-te de mim quando saís. Lembra-te de mim quando estiver diante da face de Faraó. Né, irmã Silvana? Eu sempre brinco assim, Silvana, quando você cantar lá fora, lembra de mim, hein? Aleluia, louvado seja Deus. Pois bem, querido, a Bíblia nos revela que se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, acerca do copeiro e do padeiro. O padeiro perdeu a sua vida. O copeiro só lembrou porque precisou, irmão. Aleluia, só lembra de você quando precisa. A nova chefe nasce. Quando a igreja está cheia de pregador, não lembra de você não, terra. Quando a igreja está cheia de cantor, glória a Jesus. Quando está cheio de cantor, ninguém lembra de você, né, pastor? Aleluia, o ministério está repleto. A nova chefe nasce. Ninguém lembra do pastor humildezinho ali no seu cantinho. Mas quando precisa, irmão, é bater e valer. Precisou, vão lembrar de você. Aleluia, você pode estar do outro lado, irmão. Eles vão lá atrás, vão nem que seja a pé, mas vai. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que Deus entra na casa, irmão. Aleluia, e dá vitória. O homem pode até ter se esquecido de você, irmão. Tem um versículo que diz assim, ó, pode a mãe se esquecer do filho a qual amamenta, mas eu todavia, eu não me esquecerei de ti. Sabe o que é isso, querido? Pode passar os céus e a terra, mas Deus é contigo. Pode passar os céus e a terra, mas Deus, ele lembra de você. Então, pois bem, querido, isso teve que se cumprir. Quando ele precisou, ele falou, eu sei de um, José. Ele é um sonhador bom, ele interpreta, porque ele interpretou de mim do padeiro, se cumpriu, o padeiro morreu, eu estou aqui novamente servindo o rei. Faraó disse assim, então vai lá chamar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Buscaram José, colocaram diante da presença de Faraó. E Faraó disse assim, olha José, eu tive um sonho que me atribula de espírito. Já chamei astrólogo, mas não é assim, irmão. Quando é a sua vez, ninguém vai tomar frente. Pode chamar outro pregador, pode chamar outro cantor, mas se cada Deus contigo, é contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Tentar chamar astrólogo, vidente, talvez macumbeiro, feiticeiro, seja o que for do dom, tentaram chamar, mas o negócio não era com ele. O negócio era com José, um prisioneiro, irmão. O negócio era com José, que foi o caluniador. Aleluia, que caluniou ele. Louvado seja Deus. José se apresenta todo humilde, né? José poderia se crescer, porque tem uns aí, pastor, que só o sangue. Só porque prega muito, louva muito, esquece que aquilo é de Deus, né, irmão? Pensa que é dele. Amém, deixa isso. Louvado seja Deus. José poderia chegar, sou eu mesmo, sonhador. Pode falar, Faraó, que eu revelo tudo. Mas José sabia que o que estava com ele não era dele. Entenda que a ferramenta que está contigo não é sua, é crente que estava falando, deixa aí, mãe, quando ela viu, eu vou cantar um louvor melhor do que deu a ferramenta. Crente, a irmã está orando ali a campanha, e se fosse eu, estava bradando. Ferramenta não é dele.
Pois bem, José todo humilde foi lá e falou: sou eu que o Senhor sonhou. E Faraó disse assim: olha, eu sonhei, aleluia, que eu via 7 espigas gordas, aleluia, bonita, de modo que nasciam outras 7 espigas magras, feias, e as magras feias comiam as espigas boas. Qual foi o outro, Faraó? Olha, eu sonhei das vacas magras, aleluia, as gordas, bonitas, vistosas, de modo que também tinha 7 magras feias das vacas e comia aquelas vistosas. E José, né, cheio da unção de Deus. Fala assim, é tão gostoso quando Deus nos usa, né, irmão? Gente cheio da autoridade, assim que a gente reconhece que é Deus, a gente se humilha e Deus usa, porque Deus dá ousadia. Aí vira José e fala: eu sei. Sabe o que é isso? Aleluia, o Egito passará, aleluia, por 7 anos, aleluia, louvado seja Deus, de regalia, 7 anos na bonança. Mas vai chegar depois desses 7 anos, mais 7 anos de fome, de escassez. Te prepara, rei. Sabe quando é gostoso, irmão? Gostoso quando é a tua oportunidade, você faz dela uma ousadia. Gostoso quando é a tua oportunidade e você vê, aleluia, que os seus sonhos estão nas mãos de Deus se cumprindo. Bastou só aquilo, irmão, para José, aleluia, herdar o seu sonho. Bastou uma palavra, todo o quadro de José mudou. Sabe o que é isso, querido? Basta somente uma palavra do Senhor e todo o seu quadro vai mudar. Você crê assim, igreja? Amém? Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia nos revela, querido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que de escravo ele passou a ser governador. Não teve esse negócio para ele de vereador, não. Ele foi logo a governador. Ele nem perdeu o seu tempo sendo vereador, senador, não. Deus colocou logo no patamar alto. Porque com Deus não tem isso, não, irmão. Deus pega o último, coloca como o primeiro. Deus pega o menor, coloca como o maior. Porque Deus, ele faz o que ele quer. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? Os seus sonhos estão nas mãos de Deus. E sonhos nas mãos de Deus, eles são realizados. Amém, igreja? Se coloque de pé, irmã Simone, esta noite ela quer profetizar sobre a sua vida. Antes de estar passando, aleluia, o trabalho com os irmãos, a irmã